A paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos aí, a todos os nossos queridos do nosso canal. Obrigado a você nos dar preferência e estar junto conosco nesta tarde meditando. E eu queria começar hoje aí uma série de meditações no Salmo de número 84. Serão pelo menos 8 meditações a gente vai fazer, dividido pelo menos em 8 partes, esse Salmo de número 84. Eu queria deixar um recadinho para você aí que entrou no nosso canal, se inscreva. E não somente se inscreva, mas aperte um sininho que tem do lado, aí do ladinho aí. Toda vez que eu gravar aqui uma meditação, você vai receber de primeira mão aí na sua casa. E a gente vai poder compartilhar junto algo que Deus colocou no meu coração. Amém? Vamos ao Salmo de número 84, então, que diz assim, ó. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. O 2. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Glória a Deus. Queridos, eu estava meditando nesse salmo. Esse salmo aqui que foi escrito pelos filhos de Coré, um deles. E é o salmo de um peregrino que ia à casa do Senhor. E por ter essa frequência de idas e vindas à casa do Senhor, nesse salmo ele começa a descrever o sentimento dele estar na casa do Senhor. O que ele sentia quando estava na casa do Senhor. E ele descreve todo o sentimento de ir, o decorrer do caminho. Hoje nós vamos falar só sobre o número 1 e o número 2 do Salmo 84. Mas depois na sequência ele vai ver os detalhes. Ele começa assim, detalhar o que ele estava vendo, o que ele estava sentindo ali na presença do Senhor. E ele começa dizendo então, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. E ele começa a admirar assim a casa do Senhor. E ele começa a admirar tudo aquilo que ele estava vendo. Havia uma liturgia de culto ali no tabernáculo, uma liturgia na adoração, no sacrifício. O sacrifício era feito ali pelo lado de fora do tabernáculo. E tinha um lugar certo onde as pessoas ofereciam sacrifício, que matava o boi, matava o bezerro, matava o carneiro, matava o cabrito. Dependendo do seu sacrifício, tinha seu proceder exato. E aquele peregrino que estava escrevendo isso, ele estava vendo os detalhes. E ele começa a ver coisas que às vezes nós não vemos ao estar na casa do Senhor. E ele começa a admirar, ele começa a dizer... Ele começa a colocar para fora um sentimento que estava dentro do seu coração. Ele diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos. E ele começa a amar, ele começa a sentir desejo por aquilo que ele estava fazendo, aquele culto que ele estava prestando ao Senhor. Aí talvez alguém pergunta para ele, quem sabe ele estava testemunhando aqui. Alguém pergunta, viu, como que é estar na casa do Senhor? Como é quando você está lá na casa do Senhor? Aí ele descreve, ele diz, quão amáveis são os tabernáculos do Senhor. Ele começa a ver que algo que muitas das vezes nós não vemos. Deixa eu perguntar para você que vai ao culto, qual é o seu pensamento? Qual é o seu pensamento do culto? Qual será o nosso pensamento? Se nós hoje fôssemos testemunhar do nosso culto, qual seria a definição de culto que nós faríamos? É valoroso? É gratificante estar na presença do Senhor? É gratificante estar na casa do Senhor? Qual é o nosso pensamento que nós temos da casa do Senhor? O Salmo de número 27, versículo 4, Davi, quando estava escrevendo esse salmo, ele começa a dizer sobre a sua alegria de estar na casa do Senhor. Ele, na verdade, tinha uma paixão no coração. E ele chega a dizer no versículo 4 do Salmo 27, ele disse, ó, uma coisa eu pedi, já pedi ao Senhor, e estou buscando, que possa morar na casa do Senhor. Olha a alegria do salmista. Ele queria morar. Ele não apenas gostava, ele amava, ele era apaixonado pela casa do Senhor. O Salmo de número 122 também nos dá uma definição. E o salmista começa dizendo assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual é a nossa alegria estar na casa do Senhor? Ou qual é o nosso sentimento? É sentimento de alegria? Ou vamos à igreja por uma obrigação? Será que vamos à igreja só porque temos que levar os nossos filhos, acompanhar a esposa, acompanhar o esposo, ou medo de ir para o inferno? Não, não deve ser esse o nosso desejo.
pensamento nosso de estar na casa do Senhor deve ser um pensamento de alegria. Precisamos amar a presença do Senhor. Fazer como esse salmista sentia. Na sequência do versículo ele disse: a minha alma desfalece pelo Senhor. A minha alma desfalece pelos atos do Senhor. É como se ele estivesse dizendo: se eu não for na igreja hoje, eu vou morrer. Eu não posso perder a oportunidade de estar na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se amanhã poderemos ir. Às vezes a gente convida alguém para ir na igreja hoje, a pessoa diz: ah, não, amanhã eu vou, hoje eu não posso, estou muito cansado, estou sem combustível, não posso ir, estou com visita em casa. Não, esse salmista aqui pensava diferente. Ele dizia assim: a minha alma desfalece pelos atos do Senhor. Quer dizer, se eu não for na igreja, não sei o que vai ser de mim, eu não vou conseguir viver. No final do versículo 2 da meditação, ele diz: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Quer dizer, há um desejo que sai para fora, eu não consigo controlar, o desejo de estar na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a oportunidade ela pode passar na nossa vida, nós não sabemos o dia de amanhã. Eclesiastes, no capítulo 12, o sábio Salomão, escrevendo, ele diz assim: ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Hoje nós podemos estar na casa do Senhor. Nós temos saúde, nós estamos de pé, os seus filhos têm saúde, a sua família está bem. Corra para a casa do Senhor. Hoje é dia de você estar na casa do Senhor. Corra! Corra para Jesus, corra para a presença de Deus. Não espere o que aconteceu com o salmista lá no Salmo de número 42. Alguém que tinha o desejo de ir na casa do Senhor, antes ia, parou de ir, agora estava no cativeiro. Provavelmente esse Salmo de número 42 foi escrito por alguém que estava no cativeiro. E ele dizia bem assim: a minha alma, ou aliás, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E na sequência dos versículos do Salmo 42, ele vai descrevendo e falando da lembrança que eles tinham em ir à casa do Senhor. Ele vai falando, quando nós íamos em procissão, quer dizer, aquele grupo falando, conversando. Olha que bonito que cantaram. Você viu a mensagem que o pastor trouxe hoje? Você viu como Deus usou o pregador? Você viu como as crianças cantaram bonito? Ele começa a lembrar disso. Mas ele estava lá no cativeiro. Já não podia mais ir à casa do Senhor. Agora só restava lamentar. Talvez alguém está lamentando nesse momento. Talvez alguém está chorando porque não pode ir à casa do Senhor. Se formos no hospital, vamos encontrar pessoas lá que dirão para nós: a única coisa que eu queria hoje era poder ir para a igreja, sair desse lugar para ir. Mas talvez a oportunidade passe. Aceita hoje esse convite. Quando alguém te convidar, corra para a casa do Senhor. Corra para... Hoje é domingo, hoje é dia de nós estarmos na casa do Senhor. Corra para a casa do Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua vida, no seu coração. Crie esse desejo que o salmista tinha. O amor pelos atos do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele vai falar da admiração que ele tinha. E nós vamos ver aqui vários detalhes que ele viu em estar na casa do Senhor. Ele valorizava realmente a oportunidade de estar na presença do Senhor. Eu deixo essa mensagem para você hoje. Valorize. Valorize a presença do Senhor. Valorize a oportunidade de estar na casa do Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua vida e mudar o seu coração. Nós vamos dar sequência a essa mensagem. Amanhã estaremos aqui com a segunda meditação. Pelo menos 8 nós teremos. Acompanhe, nós vamos ver os detalhes do salmista que ele tinha em estar na casa do Senhor. Eu quero dizer que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.